Olá pessoal, hoje nós vamos estudar as operações com frações, a multiplicação e a divisão. É a nossa aula número 24. Como sempre, peço a você que se inscreva nesse nosso canal, para que a gente dê continuidade a esse trabalho. Também avisando que toda semana nós abordamos um assunto diferente da matemática do ensino fundamental. Tá? Nós estamos realmente começando a matemática básica do zero. Né? Começamos com os números, fomos com as operações com os números naturais, depois com as frações, né? E assim vamos dando continuidade. Vamos então trabalhar a multiplicação e a divisão de frações. Inicialmente, a multiplicação. Nós lembramos o seguinte, né? Quando eu faço 2 vezes 6, eu obtenho o dobro de 6. Vamos prestar atenção nessa palavrinha de aqui. Quando eu pego o triplo de 5, eu faço 3 vezes 5 e encontro 15. Presta atenção nessa palavrinha de. Essa palavrinha de, ela está associada à multiplicação. Né? Vamos ver aqui, no caso de frações, essa multiplicação. Olha, 3/4 vezes meio. O que vai dar isso daqui? Nós vamos ilustrar isso com uma figura. Olha aqui, eu pego a minha unidade, esse retângulo todo, minha unidade, e pego metade da unidade. Tá aqui, ó, pintado de amarelo, metade da unidade. E agora? Agora eu pego essa mesma unidade, divido em 4 partes iguais aqui em cima e tomo 3. Esse é 3/4 desta metade aqui em cima. Lembra? A metade é amarelo. Dessa metade amarelo, eu divido em 4 partes iguais e tomo 3/4. Não é? Então, eu estou pintando 3/4 da metade, 3/4 de meio, 3/4 vezes meio. Em termos do total, ó, quando eu prolongar esse traço e dividir essa minha unidade em 8 partes iguais, essas 3 aqui, olha, essas 3 significam 3/8 de toda a região retangular. O que eu chego à conclusão? Chegou à conclusão que 3/4 de metade de uma unidade é 3/4 vezes a metade da unidade, e que me deu 3/8. Reparem bem o que está ocorrendo aqui nos numeradores, denominadores, que nós já vamos chegar a uma regra prática sobre isso, ok? Então, vamos lá. Um outro exemplo. Eu vou calcular 1/3 de 1/4 de uma certa unidade. Tá? Então, o que eu faço mesmo? Primeiro, eu marco 1/4 da unidade. A unidade é esse retângulo aqui, marquei 1/4. Está aqui, 1/4 da unidade. E agora, deste 1/4, eu vou pegar 1/3. Então, vejam lá. Daquele 1/4, eu dividi, né, em 3 partes iguais. Tomei uma, que é essa verde aqui. Dividi 3 partes iguais, tomei uma, que é 1/3. 1/3 do quê? Desse 1/4. Lembra aqui, ó? Esse é 1/4. Então, a verde é 1/3 de 1/4. Tá? E isso em relação ao todo, o que vai dar? Em relação ao todo, como aqui eu tenho 12 retângulozinhos, né? 1/12
do retângulo todo, da minha unidade toda. Qual é a conclusão que a gente chega? Que 1/3 de 1/4, ou 1/3 vezes 1/4 dá 1/12. 1/12, né? Então, esses dois exemplos motivam a gente colocar essa regra prática. Multiplica os numeradores e multiplica os denominadores. Foi o que aconteceu nesses dois exemplos que nós demos, né? 3/4 vezes meio, o que eu faço? 3 vezes 1, 3. 4 vezes 2, 8. Então vai dar 3/8. Eu multiplico os numeradores e depois multiplico os denominadores. Outro exemplo, 3/4 vezes 4/5. Eu multiplico 3 vezes 4, 12. 4 vezes 5, 20. E aqui faço a simplificação, né? Divido ambos os termos por 4. 12 dividido por 4 dá 3, 20 dividido por 4 dá 5. 4 vezes 1/2 e 2/5. Claro, primeiro nós vamos transformar em fração imprópria esse número misto aqui. Como que faz mesmo? 5 vezes 1, 5, mais 2, 7. 7/5. Agora eu vou fazer a multiplicação. Como que eu faço? Multiplico os numeradores e multiplico os denominadores. 4 vezes 7, 28. 1 vezes 5, 5. 28/5 são 5/2 e 3/5. Outro exemplo, 3/5 vezes 5/7. Multiplico os numeradores, 3 vezes 5, 5 vezes 7. 3 vezes 5, 15, 5 vezes 7, 35. Simplifico, né? Aqui dá para simplificar por 5 e por 5. Então, 15 por 5 dá 3, 35 por 5 dá 7. Ok? Agora vamos ver a divisão. A divisão, ela está associada àquela ideia de divisão, quantos cabem em. Olhem aqui, ó. 6 dividido por 3, 6 dividido por 2 é 3. Por quê? Porque o 2 cabe 3 vezes no 6. Olha aqui, 6, eu vou dividir em 3 partes iguais, dá 2. Um grupinho de 2, grupinho de 2, grupinho de 2. Né? Então, 6 dividido por 2 vai dar 3. Por quê? Porque o 2 cabe 3 vezes no 6. Outro exemplo, 10 dividido por 5 dá 2. Por quê? Porque o 5 cabe 2 vezes no 10. Essa é a ideia que nós vamos usar nas frações. Vejamos aqui, ó. Meio dividido por 1/6 é igual a quanto? A pergunta é, quantas vezes 1/6 cabe em meio dessa unidade? Né? Sempre referente à mesma unidade, né? Não precisamos estar repetindo sempre, mas é sempre referente à mesma unidade que nós estamos trabalhando. Então, meio dividido por 1/6, a pergunta é, quantos 1/6 cabem em meio? Vamos fazer na figura aqui, olha. Aqui nós temos o inteiro, a unidade. Dividimos em 6 partes iguais. Essa parte azul, 1/6. Marcamos 1/6. A pergunta é, quantos 1/6 cabem na metade desta unidade? Então, vamos para outra figura. Aqui é 1/6, aqui é 1/6, aqui é 1/6. Aqui em verde é metade da nossa unidade, é metade. Quantos 1/6 cabe aqui? Cabe 3. 1/6 cabe 3 vezes em metade, em meio. Logo, meio dividido por 1/6, 3. Ok? Nós vamos usar, para além dessa representação geométrica, nós podemos usar a operação inversa. Quer ver? Se metade, meio, vezes 3/4 dá 3/8, então, lembre-se, a dos números naturais.
Então, 3 oitavos dividido por 3 quartos retornam ao meio. Não é assim? Se 2 vezes 4 é igual a 8, 8 dividido por 4 dá 2. Lembra-se? Operação inversa. Então, se meio vezes 3 quartos dá 3 oitavos, 3 oitavos dividido por 3 quartos retorna no meio. Ok? Outro exemplo aqui, ó. 3 oitavos dividido por 3 quartos. Quanto seria? Aqui nós poderíamos pensar assim. Qual fração que multiplicada por 3 quartos vai dar 3 oitavos? Estamos usando a operação inversa, né? Qual fração que multiplicada por 3 quartos chega no 3 oitavos? É o meio. Por que o meio? Ó, se eu multiplicar por 1, o 3 vai dar o 3. Se eu multiplicar o 4 por 2, vai dar o 8, vai dar o 3 oitavos. Então, é o meio. Então, 3 oitavos dividido por 3 quartos é meio. Ok? Sempre assim, na divisão, a gente pode usar a operação inversa perguntando: por quanto eu devo multiplicar o 3 quartos para obter o 3 oitavos? Encontramos que é meio. Quando eu multiplico 3 quartos por meio, dá 3 oitavos. Outro exemplo. 4 quinzeavos dividido por 2 quintos. Nós podemos perguntar, igualmente, qual fração que multiplicada por 2 quintos vai dar 4 quinzeavos? Fácil, né? Para dar 4, eu tenho que multiplicar o 2 por 2. Para dar 15, eu tenho que multiplicar o 5 por 3. Né? Então, é o 2 terços. É o 2 terços. Isso significa que 4 quinzeavos dividido por 2 quintos é igual a 2 terços. Agora, além dessas maneiras, a maneira geométrica, com uma figura, como nós fizemos, operação inversa, procurar a fração que multiplicada pelo divisor dá o dividendo, existe uma regra prática, que é a seguinte. Na divisão de duas frações, conserva-se a primeira e multiplica pela inversa da segunda. Vamos ver então. Ó, meio dividido por 1/6, que acabamos de fazer lá atrás. Eu pego a primeira, conservo a primeira, meio, multiplico pela segunda invertida, que é 1/6 é 6 sobre 1. Agora faço a multiplicação como nós aprendemos. 1 vezes 6, 6, 2 vezes 1, 2. 6 sobre 2 é 6 dividido por 2, que dá 3. Tá? Outro exemplo. 1/4 dividido por 3 quintos. Como é mesmo? Conservo a primeira, 1/4, multiplico pela segunda invertida. A inversa de 3 quintos é 5 terços. Daí faço a multiplicação. 1 vezes 5, 5. 4 vezes 3, 12. 2 quintos dividido por 3 décimos. Conservo a primeira 2 quintos. Multiplico pela inversa de 3 décimos, que é 10 terços. Multiplico 2 vezes 10, 20. 5 vezes 3, 15. Não é? Posso simplificar. Posso simplificar por 5, ó. 20 dividido por 5 dá 4, 15 dividido por 5 dá 3. 4 terços eu posso escrever como 1 inteiro e 1 terço. 2 nonos dividido por 3. Como é que é mesmo? Conserva a primeira, dividido, ainda aqui, 3 é 3 sobre 1. 3 sobre 1. E agora faço a regra. Conservo a primeira, 2 nonos, multiplico pelo inverso de 3 sobre 1, que é 1 sobre 3. O que eu vou encontrar? 2 27avos, que não dá para simplificar, né?
5 dividido por meio. O 5 é 5 sobre 1, dividido por meio. Conserva a primeira, 5 sobre 1, vezes meio. O inverso de meio é 2 sobre 1. Multiplico os numeradores, multiplico os denominadores e encontro o 10. 1 dividido por 1 inteiro e meio. O que é? O 1 é 1 sobre 1. E 1 inteiro e 1 meio, como é que nós fazemos? 2 vezes 1, 2, mais 1, 3, 3 meios. Então, eu fiquei 1 sobre 1 dividido por 3 sobre 2, 3 meios. O que eu faço? Mantenho a primeira, multiplico agora pelo inverso da segunda. O inverso de 3 meios é 2 terços. Faço a multiplicação e encontro 2 terços. Então, vejam que já sabemos 3 maneiras de dividir frações, né? Pela figura, pela operação inversa e também por essa regra prática aqui. Agora, vamos ver situações, problemas, né? Primeira delas, vamos ver, em uma horta, os canteiros com verduras ocupam 3/4 da área total. E desses canteiros, 1/6 é de alface. 1/6 é de alface. 1/6 do quê? Dos 3/4 da área total. Os canteiros com alface ocupam que fração da área total? Então, veja quando a gente fala que nós temos que calcular, então, 1/6 de 3/4. O D, em matemática, sugere o quê? Sugere a multiplicação. Então, nós vamos fazer aqui uma multiplicação, né? Que é 1/6 de 3/4. Como quer ser mesmo isso? Quando o D eu posso substituir pelo vezes da multiplicação. É 1/6 vezes 3/4. 1 vezes 3, 3. 6 vezes 4, 24. Essa é uma fração que pode ser simplificada por 3, numerador e denominador, né? Vai dar, então, 1/8. 3 dividido por 3, 1. 24 dividido por 3, 8. Então, os canteiros com alface ocupam que fração da área total? Ocupam 1/8 da área total. Ok? Vamos ver uma outra situação, problema. Marina usou 2/5 da quantia que tinha para comprar 4 cadernos. Ela usou 2/5 da quantia que tinha, né, para comprar 4 cadernos. O preço de cada caderno corresponde a que fração da quantia que Marina tinha? Então, veja que aqui agora é diferente. A Marina, ela usou 2/5 da quantia que tinha, da quantia em dinheiro que tinha, para comprar 4 cadernos. 2/5 para comprar 4. Eles estão perguntando, o preço de cada caderno, de um caderno, corresponde a que fração? Então, se 4 usou 2/5, para saber 1, nós vamos ter que fazer o quê? Dividir 2/5 da quantia por 4, para achar 1. 2/5 dividido por 4, outro jeito de escrever é 2/5 dividido por 4 sobre 1. Como que faz mesmo essa divisão? Conservo a primeira fração, 2/5, faço vezes o inverso da segunda. 4 sobre 1, o inverso é 1/4. Agora faço a multiplicação. 2 vezes 1, 2. 5 vezes 4, 20. Essa fração é possível simplificar por 2, dá 1 em cima, por 2 dá 10. Então, vai ficar aqui 1/10. Então, o preço de cada caderno vai corresponder a que fração da quantia de Marina?
vai corresponder a 1/10. 1/10. Tá? Então, aqui no alto nós temos uma situação, problema usando a multiplicação, e aqui embaixo nós temos uma situação, problema usando a divisão. Para encerrar, nós vamos resolver algumas operações sobre frações, misturando adição, multiplicação, divisão, subtração, etc. Só para recordar, né? Lembra-se, 2/5 mais 2/5, quando tenho a adição com o mesmo denominador, o que a gente faz? Conserva o denominador comum e soma os numeradores. E isso vai me dar o quê? 4/5. Simples, né? Já aprendemos em aulas anteriores. Agora aqui, 3/10 mais 2/5. Aqui os denominadores são diferentes. Então eu tenho que achar equivalentes de mesmo denominador ou o mínimo comum. Lembram-se, o mínimo comum entre 10 e 5, 10 é múltiplo de 5. Se 10 é múltiplo de 5, o mínimo múltiplo comum é 10. É 10. Como que nós fazemos mesmo? 10 dividido por 10, 1 vezes 3, 3. 10 dividido por 5, 2. Vezes 2, 4. Agora já temos denominadores iguais, fazemos como o anterior. Conserva o denominador comum e soma os numeradores, 7/10. Ok? A subtração, lembram-se, é a mesma coisa. Se os denominadores são iguais, basta conservar o denominador comum e subtrair os numeradores. E nós vamos encontrar 3/9, que dá para simplificar por 3, né? E que vai dar 1/3. Ok? Aqui, olha, subtração com denominadores diferentes. Lembram-se como que se faz? Vamos reduzir ao mesmo denominador. Podemos, como nós fizemos na adição, denominadores diferentes, achar o mínimo comum, né? O mínimo comum entre 6 e 4 é 12, né? É 12. É um número que divide 4 e 6 ao mesmo tempo e é o menor deles, é o 12. Menos. Como é que é? 12 dividido por 4, 3. 3 vezes 3, 9. 12 dividido por 6, 2. 2 vezes 1, 2. E agora nós vamos ter o quê? 9 menos 2, 7. E conserva o denominador, 7/12. Tá? E a divisão? Acabamos de estudar a divisão nesta aula, né? Como é que era? Vamos pegar a regra prática, né? A regra prática é a seguinte: 3/5 dividido por 2/3. Você mantém o 3/5 e multiplica pelo inverso da segunda. O inverso de 2/3 é 3/2. Bom, multiplicar, simples, né? Multiplica numerador por numerador, 9. E denominador por denominador, 10. 9/10. Ok? Uma multiplicação agora, né? Como que nós fazemos, né, uma multiplicação? Multiplica, vou deixar indicado aqui, multiplica os numeradores, multiplica os denominadores. E vamos obter o quê? 2 vezes 4, 8. 7 vezes 3, 21. Ok? E aqui é uma novidade, né? Que nós aprendemos 4 operações com frações. Mas já aprendemos a potenciação com números naturais. Então, o que está escrito aqui? 3/5 elevado tudo ao quadrado.
Então, elevar ao quadrado significa multiplicar por ele mesmo. Então, a gente pega 3/5 vezes 3/5 e vê o resultado. 3 vezes 3, 9. 5 vezes 5, 25. Tá? Então, potência de fração é a mesma coisa que potência de números naturais. Se é ao quadrado, multiplico ele por ele. Se é ao cubo, multiplico 3 vezes a base por ela mesma, né? E aqui, uma raiz quadrada. Lembra-se da raiz quadrada que nós já estudamos. No caso de raiz quadrada de frações, é assim. A raiz quadrada de uma fração é a raiz quadrada do numerador sobre a raiz quadrada do denominador. Quanto que é a raiz quadrada de 4? Qual é o número que multiplicado por ele mesmo dá 4? É o 2. Qual a raiz quadrada de 9? Qual é o número que multiplicado por ele mesmo dá 9? É o 3. Então, 2/3. Então, raiz quadrada de 4 nonos, 2/3. Né? E com isso, nós encerramos essa aula sobre multiplicação e divisão de frações. Não deixe de se inscrever nesse nosso canal. Até a próxima aula.